Meu irmão, minha irmã, receba esta palavra com o coração aberto, porque esta mensagem não chega até você por acaso. Neste exato momento, enquanto você ouve, enquanto sua alma talvez esteja cansada, enquanto seus pensamentos talvez estejam pesados, enquanto a sua vida financeira parece cercada por portas fechadas, atrasos, dívidas, preocupações, noites mal dormidas e perguntas sem resposta, o céu não está em silêncio. Deus está vendo você. Deus conhece o peso que ninguém vê. Deus conhece a conta que vence, o alimento que precisa chegar, a responsabilidade que aperta o peito, a vergonha que você esconde no sorriso, a ansiedade que visita sua mente quando a casa fica quieta e todos dormem. E se esta palavra já começa a tocar o seu coração, permita que este momento se torne também um sinal da sua caminhada com Deus. Inscreva-se neste canal para continuar recebendo diariamente mensagens de oração, direção, consolo e fortalecimento espiritual. Deixe o seu gostei como quem diz em silêncio: Senhor, eu recebo esta palavra com fé. Escreva nos comentários uma frase simples, uma oração, um eu creio, um pedido de intercessão ou o nome de alguém que você deseja colocar diante de Deus. E compartilhe esta mensagem com uma pessoa que esteja precisando de proteção, cura, resposta ou livramento. Porque talvez o céu esteja usando você para levar luz a um lar que hoje está em aflição. E para aqueles que sentirem no coração, de forma livre, consciente e sem nenhuma pressão humana, existe também a possibilidade de apoiar voluntariamente esta obra por meio do Pix do canal, disponível na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Não como obrigação, não como troca espiritual, não como compra de bênção, porque a graça de Deus não se vende, mas como um gesto sincero de gratidão pela palavra recebida, uma semente lançada com amor, para que esta mensagem continue sendo liberada diariamente, alcançando lares, restaurando famílias e levando direção, consolo e esperança a vidas que necessitam da presença de Deus. E agora, receba isso com fé. Deus Pai, em sua misericórdia, já ordenou socorro ao seu respeito. Em nome de Jesus Cristo, o céu começa a se mover em favor da sua casa, da sua mente, da sua família, dos seus caminhos, das suas decisões e da sua vida financeira. E os arcanjos do Senhor, Miguel, Gabriel e Rafael, não vêm por vontade própria, não vêm como fonte de poder independente, não vêm para tomar o lugar de Deus. Eles vêm como servos fiéis do Altíssimo, enviados para cumprir ordens celestiais, instrumentos da autoridade de Cristo, mensageiros da providência divina, guerreiros, reveladores e ministros de cura diante daqueles que clamam com fé. Filho e filha do Deus Altíssimo. Talvez você tenha chegado até aqui com o coração apertado, perguntando por que tanta luta se acumulou ao mesmo tempo. Talvez você tenha sentido que, quanto mais tenta avançar, mais alguma coisa se levanta para travar. Você trabalha, se esforça, ora, tenta organizar a vida, tenta negociar, tenta recomeçar, mas parece que uma força invisível insiste em atrasar, confundir, roubar sua paz, enfraquecer sua esperança e fazer você acreditar que nada vai mudar. Mas ouça com atenção. Existem batalhas que os olhos naturais não conseguem enxergar. Existem pressões que não são apenas emocionais. Existem bloqueios que não são apenas circunstanciais. Existem ataques que tentam atingir sua fé, sua coragem, sua casa e sua capacidade de crer no amanhã. E é justamente nesses lugares invisíveis que Deus age com poder. É exatamente nessas regiões que o Senhor dos Exércitos dá ordens. É exatamente aí que Miguel se levanta como guerreiro celestial. Gabriel atravessa a escuridão trazendo direção e Rafael se aproxima como bálsamo de Deus para tocar a dor que você não conseguiu explicar para ninguém. Receba isso com fé. A sua vida financeira não é apenas uma área de números, boletos, salário,
dívidas, contratos, portas profissionais, vendas, negócios ou oportunidades. Sua vida financeira também toca a sua paz, sua dignidade, sua família, sua mesa, seus sonhos, sua saúde emocional, sua capacidade de descansar, sua liberdade de servir, sua alegria de viver e sua segurança dentro de casa. Por isso, quando Deus toca nessa área, Ele não toca apenas no dinheiro. Ele toca na raiz do medo, no ciclo da escassez, na mentalidade de derrota, na vergonha, no desespero, na ansiedade, nas escolhas confusas, nas portas erradas, nos caminhos que drenam sua força e nos laços espirituais que tentam manter você preso em repetição. E hoje, em nome de Jesus Cristo, eu declaro sobre você uma ministração de libertação, direção e cura, não pela força humana, não por promessa vazia, não por emoção passageira, mas pela autoridade do Deus vivo, que governa sobre o visível e o invisível e que envia seus arcanjos para servir conforme sua santa vontade. Sinta agora a proteção do Senhor. Imagine, com os olhos da fé, sua casa sendo cercada por uma presença santa. Não é fantasia. É linguagem espiritual, para uma verdade bíblica profunda. O Senhor guarda os seus. O Salmo 34 diz que o anjo do Senhor se acampa ao redor dos que temem a Deus e os livra. Veja essa imagem no seu espírito, um acampamento celestial ao redor da sua vida. Não é uma visita rápida, não é uma proteção fraca, não é uma presença distante, é um cerco, é guarda, é cobertura. É como se o céu estabelecesse uma fronteira santa ao redor daqueles que se rendem ao Senhor. E neste momento, pela misericórdia de Deus, Miguel se posiciona como guerreiro diante das entradas da sua casa. Gabriel se aproxima como luz diante das suas decisões. Rafael se move como consolo dentro dos lugares feridos da sua alma. E o Deus Pai, soberano sobre tudo, declara que aquilo que pertence ao inferno não tem autoridade para governar a vida de quem está debaixo do sangue de Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, quando o Salmo 91 declara que Deus dará ordem aos seus anjos a seu respeito para que guardem você em todos os seus caminhos, isso não é uma frase bonita para ser lida sem entendimento. É uma revelação de cuidado. O texto não diz que os anjos agem por capricho, nem que respondem à vaidade humana. Ele diz que Deus dá ordem. A origem da proteção está no trono. A autoridade nasce em Deus. A missão sai da boca do Altíssimo. Os anjos obedecem porque o Senhor ordena. E quando Deus dá ordem a respeito de alguém, meu irmão, minha irmã, o céu se organiza. Quando Deus dá ordem a respeito da sua casa, a escuridão precisa reconhecer que há uma jurisdição maior. Quando Deus dá ordem a respeito da sua mente, vozes de tormento perdem espaço. Quando Deus dá ordem a respeito da sua família, setas espirituais são interceptadas. Quando Deus dá ordem a respeito da sua vida financeira, caminhos começam a ser revelados, armadilhas começam a ser expostas, laços começam a ser rompidos, oportunidades corretas começam a se aproximar e decisões que antes estavam cobertas por confusão começam a receber luz. E eu quero ministrar isso ao seu coração com responsabilidade espiritual. Deus não é um amuleto. Os arcanjos não são instrumentos de ganância e a fé não é uma troca comercial. Mas Deus é Pai, Deus sustenta, Deus abre portas, Deus dá sabedoria, Deus repreende o devorador da paz. Deus restaura aquilo que foi destruído pela desordem, pela opressão, pela injustiça, pela falta de direção, pelo medo e pelo desânimo. E quando falamos que os arcanjos de Deus libertam sua vida financeira hoje, estamos dizendo que, em nome de Jesus, o Senhor pode ordenar uma intervenção espiritual sobre tudo aquilo que tem prendido sua prosperidade com propósito, sua provisão com paz, sua mesa com dignidade, seus caminhos com sabedoria e seu coração com esperança.
Miguel se levanta contra as forças que atacam, Gabriel traz direção para aquilo que você não sabia como resolver, Rafael cura a ansiedade que faz você decidir no desespero. Cada um age como servo do Altíssimo, e Deus permanece acima de tudo, reinando com santidade, amor e poder. Talvez você esteja enfrentando uma batalha que parece comum aos olhos humanos, mas que no espírito carrega um peso muito maior. Você olha para a conta bancária e sente um aperto que parece atravessar a alma. Você recebe uma mensagem de cobrança e sente o coração acelerar. Você pensa no futuro dos seus filhos, na sua casa, no aluguel, no trabalho, na comida, nos compromissos, e algo dentro de você quase desaba. Mas neste momento, o céu se move por você, não para alimentar medo, mas para trazer fé, não para fazer você fugir da responsabilidade, mas para devolver discernimento, não para prometer facilidades sem transformação, mas para declarar que você não enfrentará isso sozinho. Miguel entra nas regiões invisíveis, onde setas de desânimo foram lançadas contra você. Gabriel começa a soprar clareza sobre escolhas que estavam envoltas em confusão. Rafael toca o seu peito cansado e começa a curar a ferida de quem já se sentiu incapaz, humilhado, abandonado ou esquecido. Em Daniel 10, a palavra nos mostra algo profundo. Daniel orou, buscou a Deus, humilhou-se e a resposta foi enviada, mas houve resistência no mundo espiritual. E isso revela uma verdade poderosa. Nem toda demora significa abandono. Nem toda porta fechada significa que Deus disse não. Nem todo silêncio aparente significa ausência divina. Havia uma guerra invisível acontecendo por trás da história visível. E Miguel aparece como aquele que entra na batalha, como príncipe, como guerreiro celestial, como instrumento de Deus em combates que Daniel não podia vencer com força humana. Receba essa revelação. Enquanto você ora, coisas acontecem em regiões que você não vê. Enquanto você clama, ordens são liberadas. Enquanto você se humilha diante do Senhor, resistências espirituais são confrontadas. Enquanto você permanece firme, Miguel, servo guerreiro do Altíssimo, pode ser enviado para romper barreiras que tentavam atrasar respostas, bloquear caminhos, confundir sua mente e enfraquecer sua fé. E agora eu declaro sobre a sua vida, em nome de Jesus Cristo, que Miguel seja enviado pelo Deus vivo para guerrear contra toda opressão invisível que tenta aprisionar sua vida financeira em ciclos de perda, atraso e confusão. Que as correntes malignas que ligavam sua mente ao medo sejam despedaçadas. Que laços do passado sejam cortados. Que palavras de maldição, inveja, humilhação e derrota sejam anuladas pelo poder do sangue de Cristo. Que armadilhas escondidas sejam reveladas antes que você caia nelas. Que portas falsas se fechem, mesmo que pareçam atraentes, e que portas verdadeiras sejam abertas no tempo de Deus. Miguel, guerreiro do Senhor, não age por vontade própria, mas como servo obediente do Altíssimo. E quando Deus ordena, ele se move com autoridade celestial, guardando a casa, protegendo a família, confrontando as trevas, repelindo inveja, quebrando opressões e estabelecendo defesa ao redor dos filhos e filhas de Deus. Sinta a atmosfera espiritual, mudando. Onde havia peso, que venha firmeza. Onde havia medo, que venha coragem. Onde havia sensação de perseguição, que venha cobertura. Onde havia uma casa espiritualmente cansada, que se levante um cerco de Deus. Veja, pela fé, Miguel diante da porta, não como objeto de adoração, porque somente Deus é adorado, mas como guerreiro enviado pelo Senhor, com a espada da autoridade celestial apontada contra tudo aquilo que tentou invadir sua paz. Veja os cantos da sua casa sendo guardados. Veja a sala, onde houve discussões sendo tomada por silêncio santo. Veja o quarto onde você chorou escondido,
recebendo presença de Deus. Veja o lugar onde você calcula contas sendo coberto por sabedoria. Veja a mesa onde sua família se reúne sendo protegida contra a divisão. Veja o ambiente sendo limpo de palavras pesadas, de pensamentos de derrota, de opressões antigas e de todo o clima espiritual que tentou dizer que sua história não teria saída. Mas Deus não envia apenas guerra. Deus envia direção. E é aqui que Gabriel surge nesta ministração como mensageiro da luz, como portador de respostas, como instrumento de revelação e clareza. Em Lucas 1, quando tudo parecia impossível, quando a lógica humana não sabia explicar como Deus faria, Gabriel apareceu trazendo uma palavra do céu. Ele não trouxe uma opinião, ele não trouxe confusão, ele trouxe anúncio divino, ele trouxe direção, ele trouxe uma mensagem que atravessou o medo e abriu um novo tempo. E eu quero que você entenda, quando Deus quer iniciar algo que parecia improvável, Ele sabe enviar uma palavra certa, no tempo certo, ao coração certo. Gabriel aparece para lembrar que Deus ainda anuncia começos, Deus ainda responde orações, Deus ainda destranca propósitos, Deus ainda ilumina caminhos escuros, Deus ainda mostra o próximo passo quando a mente humana só consegue ver paredes. Meu irmão, minha irmã, talvez a sua vida financeira esteja travada não apenas por falta de recurso, mas por falta de clareza. Talvez você tenha força, mas não tenha direção. Talvez você tenha talento, mas esteja preso em dúvida. Talvez existam oportunidades ao seu redor, mas o medo impede seus olhos de enxergarem. Talvez você esteja tentando resolver tudo com ansiedade, e a ansiedade embaça a visão. Neste momento, que o Deus Pai, em nome de Jesus Cristo, envie Gabriel como mensageiro de luz sobre os seus caminhos. Que Gabriel, servo fiel do Altíssimo, traga ao seu espírito discernimento para reconhecer pessoas certas e erradas, propostas certas e perigosas, portas de Deus e atalhos que só parecem bons. Que ele anuncie no seu interior uma esperança santa, não uma ilusão, mas uma convicção viva de que Deus não esqueceu você. Que a confusão comece a perder força, que os pensamentos embaralhados se organizem, que você receba uma direção que traga paz, sabedoria e coragem. Gabriel entra nesta mensagem como luz atravessando um quarto escuro. Ele entra como amanhecer sobre uma madrugada longa. Ele entra como voz de esperança, onde só havia eco de preocupação. Ele vem, enviado por Deus, para lembrar que o Senhor não fala apenas em templos, mas também no silêncio do quarto, na madrugada da angústia, no caminho para o trabalho, no momento em que você lava o rosto tentando esconder o choro, na hora em que você olha para seus filhos e promete para si mesmo que não vai desistir. Gabriel anuncia que Deus ainda tem resposta. Gabriel anuncia que Deus ainda guia. Gabriel anuncia que a sua história não está encerrada no extrato bancário, nem no diagnóstico, nem na cobrança, nem na porta fechada, nem na frase dura que alguém disse sobre você. A palavra final pertence ao Senhor. E quando Gabriel aparece no relato de Lucas, a primeira reação humana é o temor. Porque a presença de uma mensagem divina confronta a pequenez das nossas expectativas. Muitas vezes Deus começa a agir e nós trememos porque não sabemos receber o impossível. Mas Gabriel diz palavras que carregam o coração de Deus. Não temas. E hoje, em nome de Jesus Cristo, essa palavra atravessa o seu peito. Não temas a falta, não temas a demora, não temas a humilhação, não temas o amanhã como se Deus não estivesse nele, não temas recomeçar, não temas organizar sua vida, não temas pedir ajuda com sabedoria, não temas reconhecer erros e corrigir rotas, não temas fechar ciclos que drenam sua provisão. Não temas abandonar decisões impulsivas. Não temas abrir espaço para que Deus ensine uma nova forma de caminhar. Gabriel traz luz, e onde a luz de
Deus entra, a confusão perde autoridade. Mas também existe uma dor que precisa ser curada, porque muitas vezes a crise financeira não fere apenas o bolso, ela fere a identidade. Ela faz a pessoa se sentir menor, fracassada, atrasada, incapaz, indigna de descansar. Ela gera culpa, vergonha, irritação, comparação, medo de atender o telefone, medo de abrir mensagens, medo de olhar para o futuro. E é aqui que Rafael se aproxima como instrumento divino de cura. Rafael não vem com barulho de batalha, como Miguel, nem com anúncio luminoso como Gabriel. Rafael vem como bálsamo, ele vem como cuidado, ele vem como presença suave enviada por Deus para tocar lugares internos que você aprendeu a esconder. Rafael, servo do Altíssimo, caminha ao lado do ferido, visita traumas silenciosos, derrama alívio sobre a alma cansada, fortalece o corpo abatido, consola o coração quebrado e conduz a pessoa por um processo de restauração que vem do céu. Receba agora essa visita de consolo. Talvez o seu corpo esteja cansado de tanta preocupação. Talvez sua mente esteja sempre acelerada. Talvez você tenha perdido o prazer de coisas simples porque vive em estado de alerta. Talvez você ore, mas ainda sinta medo. Talvez você creia, mas ainda chore. E Deus não despreza isso. O Senhor não trata a sua dor com frieza. Ele não olha para a sua fraqueza com desprezo. Ele se aproxima. E quando ele ordena a cura, Rafael se move como instrumento de restauração. Veja, pela fé, Rafael caminhando pelos cômodos da sua casa, não como alguém que toma o lugar de Cristo, mas como servo enviado pelo Deus de toda consolação. Ele toca o ambiente onde houve gritos, toca a memória onde houve trauma, toca o coração que cansou de esperar, toca a mente que não consegue descansar, toca o corpo que carrega tensão, toca a alma que se sente sozinha, e onde havia peso, começa a haver alívio. Rafael traz cura para a raiz da ansiedade financeira, porque uma pessoa ferida toma decisões feridas. Uma pessoa dominada por medo aceita propostas erradas, se desespera, se culpa, se sabota, compra para aliviar dor, se fecha para oportunidades, desconfia de tudo ou confia em qualquer coisa. Mas quando Deus cura, Ele não apenas remove a dor, Ele restaura a visão. Ele devolve equilíbrio. Ele ensina o coração a respirar de novo. Rafael, como instrumento do Senhor, ministra sobre você a cura do desespero, para que você não seja guiado pela urgência, mas pela sabedoria. Ministra a cura da vergonha, para que você não esconda sua luta como se ela definisse seu valor. Ministra a cura da comparação, para que você não se destrua olhando a aparente vitória dos outros. Ministra a cura do cansaço, para que sua fé não se apague no meio da jornada. O Senhor está formando uma obra completa ao seu redor. Miguel guerreia, Gabriel revela, Rafael cura. Miguel enfrenta o que tenta atacar você por fora e por dentro. Gabriel ilumina o caminho que você precisa seguir. Rafael trata as feridas que poderiam impedir você de caminhar quando assim a porta abrir. Porque de nada adianta uma porta se o coração está quebrado demais para atravessá-la. De nada adianta uma oportunidade se a mente está confusa demais para reconhecê-la. De nada adianta um livramento se a pessoa continua presa ao trauma do que quase a destruiu. Por isso Deus trabalha por completo. O Deus que envia Miguel para a guerra também envia Gabriel para a direção e Rafael para a cura. O Deus que dá ordem aos anjos também toca você diretamente pelo Espírito Santo. O Deus que abre e caminhos também transforma o coração de quem vai caminhar por eles. Agora entenda a profundidade de Hebreus 1:14. A Escritura diz que os anjos são espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Essa passagem é poderosa porque coloca tudo no lugar certo. Os anjos não são deuses. Os anjos não são o centro da fé. Os anjos não são adorados. Eles
Eles ministram, eles servem, eles são enviados. E a favor de quem? A favor daqueles que pertencem ao plano redentor de Deus, daqueles alcançados pela salvação, daqueles que confiam no Senhor. Então, quando falamos de Miguel, Gabriel e Rafael, não falamos de superstição, falamos de serviço celestial debaixo da soberania divina. Falamos de um Deus tão amoroso que não apenas governa de longe, mas mobiliza seus ministros para guardar, proteger, orientar e auxiliar os que caminham debaixo da sua vontade. Meu irmão, minha irmã, você precisa receber esta verdade. Existe serviço celestial acontecendo em favor dos filhos de Deus. Você talvez tenha se sentido invisível, mas não está esquecido. Você talvez tenha se sentido desprotegido, mas Deus sabe cercar os seus. Você talvez tenha se sentido sem resposta, mas Deus sabe enviar Gabriel com palavra de direção. Você talvez tenha se sentido ferido demais, mas Deus sabe enviar Rafael como bálsamo. Você talvez tenha se sentido atacado por todos os lados, mas Deus sabe levantar Miguel como guerreiro. E tudo isso converge para Jesus Cristo, Senhor sobre os anjos, Senhor sobre a igreja, Senhor sobre sua vida, Senhor sobre sua casa, Senhor sobre sua família, Senhor sobre suas finanças, Senhor sobre sua história. Toda a autoridade pertence a Ele, todo joelho se dobra diante dele, toda intervenção verdadeira vem do Pai por meio dele. Neste momento, eu quero que você imagine sua vida financeira colocada diante do altar de Deus. Não apenas o dinheiro, mas tudo que essa área representa. Coloque diante do Senhor os boletos, as dívidas, os atrasos, os contratos, os negócios, as vendas, o emprego, a busca por trabalho, a dificuldade de organizar, os impulsos, as perdas, os medos, as oportunidades, as injustiças, as portas fechadas, os planos interrompidos, os sonhos da sua família, a mesa da sua casa, o futuro dos seus filhos, sua saúde mental, suas noites de sono. Coloque tudo diante de Deus. E veja Miguel ao redor, impedindo que acusações malignas se aproximem. Veja Gabriel trazendo luz sobre o que precisa ser feito. Veja Rafael curando a dor que faz você tremer diante desse assunto. E, acima de tudo, veja Jesus Cristo no centro, porque Ele é o Senhor, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é aquele que sustenta a sua alma. Há pessoas que precisam ouvir isso. A sua crise financeira não será o seu túmulo. A sua dívida não será o nome final da sua história. A sua fase de aperto não define o seu valor. A porta que fechou não significa que Deus terminou. O atraso não significa abandono. A luta não significa derrota. Em Daniel 10, enquanto havia resistência, a resposta estava em movimento. Em Lucas 1, enquanto tudo parecia improvável, uma palavra de Deus iniciou um novo tempo. No Salmo 91, enquanto perigos cercavam, Deus ordenava guarda aos seus anjos. No Salmo 34, enquanto o justo clamava, o anjo do Senhor se acampava ao redor. Em Hebreus 1, enquanto os salvos caminhavam pela terra, espíritos ministradores eram enviados para servir. Conecte essas verdades. Deus protege, Deus responde, Deus luta, Deus envia, Deus cura, Deus guia, Deus não abandona. E quando Miguel entra nas batalhas invisíveis, ele não apenas se posiciona contra demônios abstratos, ele se levanta contra tudo que tenta destruir a paz dos filhos de Deus. Ele confronta a opressão que pesa sobre a casa, confronta a inveja que se alegra com sua queda, confronta palavras lançadas contra sua prosperidade com propósito, confronta armadilhas escondidas em propostas enganosas, confronta confusões que criam briga familiar por causa de dinheiro, confronta o espírito de desespero que empurra decisões precipitadas, confronta o medo que paralisa. Pela ordem de Deus, Miguel se move como guerreiro de defesa e a atmosfera fica mais intensa porque guerra espiritual exige autoridade.
Mas não tenha medo dessa intensidade. Quando o céu guerreia por você, não é para assustar sua alma, é para libertar seu caminho. Quando Gabriel entra, ele não vem apenas para dizer que tudo ficará bem de modo vazio. Ele vem para trazer clareza prática e espiritual. Gabriel ilumina detalhes que você ignorava. Gabriel ajuda você a perceber que talvez Deus esteja chamando você para uma reorganização, uma conversa, uma decisão, um pedido de perdão, uma mudança de rota, uma nova disciplina, uma oportunidade que você vinha adiando, uma porta pequena que se tornará grande pela fidelidade. Gabriel traz revelação de que provisão também vem acompanhada de sabedoria. Ele anuncia que o Senhor pode abrir caminhos, mas também ensina você a caminhar por eles. Ele sopra esperança, mas também discernimento. Ele traz luz, mas também responsabilidade. Ele confirma que Deus não esqueceu quem clama, mas também desperta o coração para obedecer quando a direção vier. Quando Rafael entra, ele não cura apenas a dor emocional de modo superficial. Ele desce às raízes. Ele toca a memória da primeira vez em que você se sentiu humilhado por falta de dinheiro. Ele toca a lembrança da porta fechada que fez você se sentir incapaz. Ele toca a ferida da comparação com parentes, amigos, vizinhos, pessoas que parecem avançar enquanto você luta. Ele toca a ansiedade que aperta seu estômago. Ele toca as noites em que você ficou acordado fazendo contas. Ele toca o medo de decepcionar quem depende de você. Ele toca a culpa por escolhas passadas. Ele toca o corpo cansado, os ombros pesados, a cabeça cheia, o coração acelerado. Rafael ministra, enviado por Deus, que você não precisa continuar sangrando enquanto tenta vencer. Deus quer restaurar você por dentro e por fora. E agora, filho e filha do Deus Altíssimo, receba uma imagem espiritual. Sua casa não está vazia. Onde há temor ao Senhor, há cobertura. Onde há oração sincera, há movimento. Onde há rendição a Jesus Cristo, há autoridade. Veja o anjo do Senhor se acampando ao redor. Veja um cerco de luz. Veja Miguel de guarda contra as trevas. Veja Gabriel trazendo mensagens de direção como raios atravessando nuvens. Veja Rafael derramando bálsamo sobre os quartos, sobre a mesa, sobre a cama, sobre as lembranças, sobre a mente cansada. Veja os cantos da casa sendo protegidos. Veja as portas sendo seladas pela misericórdia de Deus. Veja as janelas como pontos de luz. Veja os passos da sua família sendo guardados. Veja seus filhos, seus pais, seu cônjuge, seus irmãos, as pessoas que você ama, recebendo cobertura do Senhor. Se há algo que tenta entrar em sua casa para roubar paz, que Miguel, por ordem de Deus, se levante contra isso. Se há confusão tentando dominar suas decisões, que Gabriel, por ordem de Deus, traga luz. Se há dor antiga tentando governar suas reações, que Rafael, por ordem de Deus, ministre cura. Se há medo tentando fazer você duvidar do cuidado do Pai, que o Espírito Santo testifique no seu interior que você pertence ao Senhor. Se há uma porta financeira que precisa ser aberta segundo a vontade de Deus, que venha no tempo certo, com paz, com honestidade, com propósito, sem laço, sem corrupção, sem engano, sem perda da sua alma. Porque a bênção que vem de Deus não destrói sua comunhão com Ele. A provisão que vem do céu traz paz, responsabilidade e gratidão. Talvez você esteja dizendo no silêncio, eu não aguento mais. Mas Deus ouve até aquilo que você não conseguiu transformar em oração. E quando você não tem força para explicar, suas lágrimas falam. Quando sua boca não consegue formar palavras, o Espírito Santo intercede. Quando a casa está quieta e você se sente sozinho, o céu está atento. E hoje, esta mensagem vem como uma mão sobre o seu ombro espiritual, dizendo, aguente mais um pouco, mas não do mesmo jeito. Aguente debaixo da cobertura de Deus. Caminhe, mas não sozinho.
Decida, mas não em desespero. Ore, mas também escute. Organize, mas também entregue. Lute, mas permita que Miguel lute nas regiões que você não alcança. Busque direção, mas permita que Gabriel ilumine. Cure-se, mas permita que Rafael toque as feridas que você tentou ignorar. A vida financeira de uma pessoa pode ser atacada por muitas portas. Pode haver falta de sabedoria, desorganização, injustiça, exploração, perdas inesperadas, desemprego, enfermidade, dependência de outros, negócios mal conduzidos, decisões precipitadas, pressões familiares, ciclos herdados de medo e escassez, ambientes que sugam energia, palavras negativas repetidas por anos, e também opressões espirituais que tentam manter a pessoa sempre à beira do colapso. Por isso, hoje, em nome de Jesus Cristo, nós não vamos tratar apenas a superfície. Nós vamos colocar tudo diante de Deus. Vamos pedir guerra onde há guerra. Vamos pedir luz onde há confusão. Vamos pedir cura onde há ferida. Vamos pedir proteção onde há ameaça. Vamos pedir direção onde há caminhos fechados. Vamos pedir paz onde há ansiedade. Vamos pedir providência onde há necessidade. Vamos pedir sabedoria onde há decisões urgentes. Se você puder, ore comigo neste momento. Deus Pai, em nome de Jesus Cristo, eu me coloco diante do teu trono com humildade, fé e reverência, reconhecendo que todo poder pertence a ti, que toda autoridade está nas mãos do teu Filho amado, Jesus Cristo, e que nenhum servo celestial age fora da tua ordem soberana. Pai, olha agora para a vida deste meu irmão, desta minha irmã. Olha para a casa dele, olha para a família dela, olha para a mente cansada, para o coração apertado, para a vida financeira pressionada, para as portas que parecem fechadas, para as contas que assustam, para os caminhos que se confundiram, para as noites de ansiedade, para as lágrimas escondidas e para os medos que esta pessoa muitas vezes não consegue confessar a ninguém. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós pedimos que o teu socorro seja liberado agora, não segundo a nossa pressa, mas segundo a tua vontade perfeita. Não para alimentar vaidade, mas para restaurar dignidade, paz, provisão, sabedoria e propósito. E enquanto essa palavra vai entrando no seu coração, não deixe que este momento passe como apenas mais um vídeo, porque talvez Deus esteja formando aqui uma corrente de fé, uma comunhão silenciosa entre vidas que nem se conhecem, mas que estão sendo alcançadas pela mesma presença, pela mesma esperança e pela mesma necessidade de socorro do céu. Se esta ministração está falando com você, permaneça em concordância com ela. Inscreva-se neste canal como quem decide caminhar diariamente debaixo de oração, direção e fortalecimento espiritual. Deixe o seu gostei como um sinal simples de fé, como quem diz diante de Deus: Senhor, eu recebo esta palavra. Escreva nos comentários aquilo que o Espírito Santo colocar no seu coração. Uma oração, um eu creio, o nome da sua família, o pedido que você deseja colocar no altar, porque cada palavra escrita em fé se torna também uma expressão de entrega diante do Senhor. E se você conhece alguém que precisa de proteção, cura, resposta, livramento ou direção financeira, compartilhe esta mensagem com essa pessoa, porque talvez Miguel esteja sendo enviado para guerrear por uma casa que você ama. Talvez Gabriel esteja levando luz a alguém que está perdido em confusão. Talvez Rafael esteja levando consolo a um coração que você nem sabe que está sangrando. E para aqueles que forem tocados de maneira livre, profunda e sincera, existe também a possibilidade de apoiar voluntariamente esta obra por meio do Pix do canal, disponível na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado.
não como obrigação, não como troca espiritual, não como cobrança humana, mas como uma semente de gratidão lançada com amor, uma forma consciente de cooperar, para que esta palavra continue sendo liberada todos os dias, alcançando lares, fortalecendo famílias, restaurando corações e levando direção, consolo e esperança a vidas que necessitam da presença de Deus. E agora, com o coração unido a esta corrente de fé, vamos entrar em oração, porque aquilo que Deus começou a mover no Espírito precisa ser entregue diante do trono com reverência, confiança e autoridade em nome de Jesus Cristo. Pai amado, se existem batalhas invisíveis acontecendo por trás das circunstâncias visíveis, assim como a Tua palavra nos revela em Daniel 10, que o Senhor envie Miguel, guerreiro celestial, servo fiel do Altíssimo, líder das batalhas angelicais, para guerrear pela casa desta pessoa, pela mente desta pessoa, pelos caminhos desta pessoa, pela família desta pessoa e pela vida financeira desta pessoa. Que Miguel se levante, por ordem do Deus vivo, contra toda opressão espiritual, contra toda seta de inveja, contra toda armadilha do inimigo, contra toda palavra de derrota lançada no passado, contra todo laço maligno que tenta prender esta vida em ciclos de escassez, medo, dívida, vergonha, atraso e desespero. Em nome de Jesus Cristo, que toda corrente invisível seja quebrada, que todo vínculo de confusão seja cortado, que toda ação espiritual contrária à paz desta casa seja repreendida. Que toda força que tenta roubar sono, discernimento, coragem e esperança caia por terra diante da autoridade do Senhor. Deus Pai, ordena segundo a Tua vontade que Miguel guarde as portas desta casa, os caminhos desta família, as entradas e saídas, os pensamentos durante a noite, as decisões durante o dia, os locais de trabalho, os projetos, os negócios, as entrevistas, os contratos, as conversas importantes, os pagamentos, as negociações e tudo aquilo que envolve a provisão desta pessoa. Que Miguel se posicione contra falsos caminhos, contra propostas enganosas, contra pessoas mal intencionadas, contra decisões tomadas no desespero, contra perdas desnecessárias, contra todo espírito de confusão que tenta transformar necessidade em prisão. Que a espada da justiça celestial, debaixo da ordem do Senhor, corte laços do passado, despedace prisões emocionais e espirituais, repreenda ataques invisíveis, afaste toda influência maligna e estabeleça uma muralha espiritual ao redor desta casa. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, envia também Gabriel, mensageiro da luz, servo do teu trono, portador de direção e revelação, para trazer clareza onde há confusão. Assim como Gabriel anunciou em Lucas 1 que o impossível estava sendo tocado pelo teu poder, que ele traga ao coração desta pessoa uma palavra de esperança, uma direção viva, uma confirmação santa, um discernimento que não vem da ansiedade, mas da tua presença. Que Gabriel ilumine caminhos profissionais, financeiros e familiares. Que ele ajude esta pessoa a entender o próximo passo. Que ele anuncie no íntimo do coração que Deus não esqueceu, que Deus não abandonou, que Deus ainda abre portas, que Deus ainda responde, que Deus ainda guia, que Deus ainda inicia novos tempos quando tudo parece improvável. Pai, em nome de Jesus, que Gabriel atravesse a escuridão da dúvida e traga luz sobre decisões que precisam ser tomadas. Mostra o que deve ser cortado, o que deve ser organizado, o que deve ser esperado, o que deve ser enfrentado, o que deve ser recusado e o que deve ser abraçado. Dá discernimento para reconhecer oportunidades honestas, portas verdadeiras, pessoas enviadas por ti, conselhos sábios, sinais de alerta e caminhos de paz. Que nenhuma ansiedade governe esta vida, que nenhum medo seja mais alto que a tua voz,
Que nenhuma cobrança seja maior que a certeza de que o Senhor sustenta os seus. Que Gabriel, como mensageiro do Altíssimo, traga ao coração desta pessoa a luz necessária para sair da paralisia, levantar a cabeça, reorganizar a vida e caminhar debaixo da direção divina. Senhor, blindamos agora, em oração, esta casa, esta mente, esta família e estes caminhos. Não pela força das nossas palavras, mas pelo nome de Jesus Cristo. Que o Salmo 91 se torne realidade viva sobre esta vida. Que o Senhor dê ordem aos seus anjos a respeito deste filho, desta filha, para guardá-lo em todos os seus caminhos. Que o anjo do Senhor se acampe ao redor, como diz o Salmo 34, cercando, protegendo, livrando e sustentando. Que Miguel esteja na guerra, Gabriel na direção, Rafael já se aproximando com cura, e que acima de todos esteja o Senhor, Deus Pai, Deus de amor, Deus de justiça, Deus de provisão, Deus de livramento, Deus que vê no secreto e responde com misericórdia. Eu declaro, em nome de Jesus Cristo, que a confusão perde força, que o medo perde domínio, que a opressão perde espaço, que a esperança volta a respirar, que a mente recebe clareza, que a casa recebe cobertura e que a vida financeira começa a ser colocada em ordem debaixo da mão poderosa de Deus. Pai, visita agora quem está ouvindo, toca o coração, toca a mente, toca o ambiente, que toda a atmosfera pesada seja dissipada, que toda presença contrária à paz do Senhor seja repreendida, que todo pensamento de desistência seja arrancado, que toda mentira que dizia não tem mais jeito seja quebrada agora. Que toda voz interior de condenação seja silenciada pela verdade do Evangelho. Que esta pessoa receba força para agir, humildade para aprender, coragem para recomeçar, disciplina para organizar, fé para esperar, discernimento para decidir e paz para descansar. Em nome de Jesus Cristo, que o céu se mova, que Miguel guerreie, que Gabriel ilumine, que Rafael cure, e que o nome do Senhor seja glorificado nesta vida, nesta casa, nesta família e nesta história. Amém. Respire fundo, meu irmão, minha irmã. Não passe por essa oração como se fosse apenas palavras. Permita que seu coração permaneça um momento dentro dela. Há orações que não terminam quando a boca se cala, porque continuam ecoando no espírito. E agora, enquanto você respira, creia que Deus ouviu. Talvez você não veja tudo mudando imediatamente com os olhos naturais, mas algo já está sendo colocado em movimento. Uma ordem foi apresentada diante do Senhor. Um clamor subiu. Uma rendição aconteceu. E quando uma pessoa entrega sua vida financeira, sua casa, sua mente e sua família ao Deus vivo, o inferno perde o direito de dizer que ela está sozinha. Miguel permanece em guerra contra as trevas. Gabriel permanece trazendo luz aos passos. Rafael permanece preparando cura para que você não apenas sobreviva, mas seja restaurado. A partir de agora, vigie também as pequenas direções. Muitas vezes, esperamos que Deus responda com trovões, mas Ele começa com uma clareza simples. Uma conversa que você precisa ter, um gasto que você precisa cortar, uma porta que você precisa parar de insistir, um talento que você precisa desenvolver, uma proposta que você precisa analisar com calma, uma pessoa que você precisa perdoar para parar de carregar peso, um documento que você precisa organizar, um currículo que precisa ser enviado, um produto que precisa ser melhorado, uma atitude que precisa mudar. Gabriel traz luz, mas você precisa acolher a luz. Miguel guerreia, mas você precisa parar de abrir portas para aquilo que destrói sua paz. Rafael cura, mas você precisa permitir que Deus toque a ferida sem fugir da verdade. Deus não trabalha com confusão. Quando a direção vem do céu, ela pode ser desafiadora, mas carrega paz. Ela pode exigir coragem, mas não vem com desespero. Ela pode confrontar hábitos, mas não destrói sua alma. Por isso,
peça discernimento. Gabriel, enviado por Deus, ajuda a distinguir pressa de direção, oportunidade de armadilha, fé de impulso, coragem de imprudência. Muitas pessoas perdem a paz financeira porque tentam resolver uma crise criando outra. Mas hoje, em nome de Jesus, que a luz do Senhor entre na sua mente, que você seja livre da pressão de parecer bem para os outros, que você seja livre da comparação, que você seja livre do medo de encarar números, que você seja livre da vergonha de recomeçar pequeno. Porque o Deus que abençoa o grande também honra o pequeno quando há fidelidade, sabedoria e perseverança. E Miguel continua de guarda, porque quando a luz começa a chegar, as trevas tentam distrair. Quando você decide organizar, surgem vozes de desânimo. Quando você decide orar, surgem pensamentos de acusação. Quando você decide recomeçar, lembranças de fracasso tentam te paralisar. Mas hoje declaramos que Miguel, servo guerreiro do Senhor, se posiciona contra essas investidas. A batalha não é contra carne e sangue, e por isso a defesa também não é meramente humana. O Deus dos exércitos sabe proteger o processo. Ele sabe guardar a semente antes que ela brote. Ele sabe cercar a promessa enquanto ela ainda parece pequena. Ele sabe impedir que o medo destrua aquilo que a fé começou. Ele sabe enviar Miguel para manter de pé aquilo que ainda está sendo formado dentro de você. Rafael, por sua vez, começa a trabalhar em silêncio nas regiões mais sensíveis. Ele toca a sua relação com o dinheiro, não para fazer do dinheiro um ídolo, mas para curar o medo que você sente dele. Ele toca suas memórias de escassez. Talvez você tenha crescido ouvindo que nunca haveria suficiente. Talvez você tenha visto brigas por causa de dinheiro. Talvez você tenha aprendido a associar provisão com sofrimento. Talvez você tenha carregado uma sensação de que prosperar é impossível para você. Mas Rafael, instrumento de cura do Deus vivo, derrama bálsamo sobre essas raízes. Ele ministra que Deus não quer que a provisão seja um senhor sobre sua vida. Deus quer ser o seu Senhor. Ele ministra que dinheiro não deve governar sua paz. Cristo deve governar. Ele ministra que falta não é identidade. É fase que pode ser atravessada com Deus, sabedoria e restauração. O Salmo 91 fala daquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Veja que a promessa de proteção está ligada a um lugar espiritual. Habitar. Não é visitar Deus apenas na emergência, não é lembrar do Senhor apenas quando a conta aperta, não é buscar proteção sem rendição. Habitar é permanecer, é fazer do Altíssimo a morada da alma. É levar a vida financeira para dentro da presença de Deus. É perguntar ao Senhor antes de decidir. É entregar medo antes que ele vire desespero. É confessar ansiedade antes que ela vire prisão. É reconhecer erros antes que eles se repitam. É descansar à sombra do Onipotente. E quando você habita nesse lugar, Deus dá ordem aos seus anjos. Miguel não guarda uma vida rebelde por superstição. Ele serve à ordem do Deus que guarda aqueles que se rendem. Gabriel não traz direção para alimentar orgulho. Ele ministra luz para quem deseja obedecer. Rafael não cura feridas para que a pessoa volte aos mesmos ciclos. Ele conduz a restauração que aproxima de Deus. Por isso, hoje, faça do Senhor sua morada. Diga no íntimo: Deus, minha segurança não está no dinheiro, mas em Ti. Minha esperança não está apenas em uma porta, mas em Ti. Meu futuro não está nas mãos da crise, mas em Ti. Minha vida financeira não será guiada pelo medo, mas pela Tua sabedoria. Minha casa não será dominada pela ansiedade, mas pela Tua paz. E enquanto você declara isso, veja o céu se alinhando. Miguel guarda a rendição. Gabriel ilumina o caminho da obediência. Rafael cura a dor que impedia a permanência. O anjo do Senhor se acampa ao redor. Espíritos ministradores são enviados para servir. A palavra se torna escudo. A presença de Deus se torna refúgio.
A sua casa se torna altar. A sua mente se torna campo de paz. A sua vida financeira deixa de ser um lugar de pânico e começa a se tornar um lugar de aprendizado, fé e reorganização. Eu sei que talvez você esteja cansado de promessas humanas. Talvez alguém já tenha prometido ajuda e não cumpriu. Talvez portas se abriram e depois se fecharam. Talvez você já se sentiu usado, enganado, esquecido, explorado. Mas Deus não é como os homens. Deus não falha. Deus não brinca com dor. Deus não usa sua fé como mercadoria. Deus chama você para uma confiança profunda. E essa confiança não nega a realidade da luta. Ela declara que a luta não é maior que o Senhor. Quando Daniel orava, a batalha era real. Quando Maria recebeu a mensagem de Gabriel, a impossibilidade era real. Quando o salmista falava de perigos, os perigos eram reais. Mas em todos esses cenários, Deus era mais real ainda. E hoje, no cenário da sua vida financeira, familiar e emocional, Deus continua sendo mais real que a ameaça. Receba agora uma palavra de fortalecimento. Deus pode libertar sua vida financeira, começando por libertar sua mente. Porque há prisões que não estão apenas nas contas, mas na forma como você pensa sobre si mesmo. A pessoa que acredita que nasceu para perder se comporta como derrotada antes da batalha terminar. A pessoa que acredita que Deus a abandonou para de perceber socorros pequenos. A pessoa que vive com vergonha se isola e perde conselhos que poderiam ajudar. A pessoa que vive no medo não consegue agir no tempo certo. Por isso, Gabriel traz luz, Rafael cura a identidade e Miguel enfrenta a acusação. Em nome de Jesus, que caia por terra a mentira de que você não é capaz. Que caia por terra a mentira de que sua família está condenada a repetir ciclos. Que caia por terra a mentira de que sua casa nunca terá paz. Que caia por terra a mentira de que Deus esqueceu seu nome. O céu se move por você, mas o céu também te chama a se levantar. Não como alguém desesperado, mas como alguém guardado. Levante-se com Miguel à sua volta, sabendo que a guerra invisível não será vencida por sua força, mas pela autoridade de Deus. Levante-se com Gabriel iluminando, pedindo sabedoria antes de cada passo. Levante-se com Rafael curando, permitindo que o amor do Pai restaure sua respiração interior. Levante-se com Jesus no centro, porque sem ele toda vitória seria vazia. Levante-se para organizar sua casa. Levante-se para reconciliar o que for possível. Levante-se para estudar, trabalhar, recomeçar, procurar, vender, aprender, servir, criar, pedir orientação, tomar decisões limpas, abandonar atalhos sujos, renunciar ao medo e caminhar em fé. A libertação financeira que Deus opera não é apenas receber, é também ser transformado para administrar o que vem. Há um som espiritual de movimento ao seu redor. Não é barulho físico, é percepção de fé. É como o som de asas se movendo no invisível. É como o deslocamento de uma guarda celestial sendo posicionada. É como se ordens saíssem do trono de Deus e encontrassem Miguel em prontidão, Gabriel com mensagens de luz, Rafael com bálsamo de cura. A casa que parecia frágil começa a ser cercada. A mente que parecia invadida por pensamentos escuros começa a receber claridade. A alma que parecia ferida demais começa a ser envolvida por consolo. O ambiente espiritual se transforma. A presença de Deus, que é maior que qualquer anjo, enche os espaços. E onde Deus reina, as trevas não governam. Onde Jesus é Senhor, o medo não tem trono. Onde a palavra é crida, a esperança renasce. Talvez você esteja ouvindo esta mensagem em um momento de aperto específico. Talvez hoje seja o dia em que você não sabe como vai resolver. Talvez exista uma cobrança, uma decisão, uma necessidade urgente. Eu não vou falar com irresponsabilidade, mas vou ministrar com fé. Apresente isso ao Senhor agora. Diga o valor, diga a dor,
Diga a situação, diga o medo. Não esconda de Deus aquilo que já está diante dos seus olhos. E peça que Miguel guarde você de decisões desesperadas, que Gabriel mostre o caminho certo, que Rafael cure a ansiedade para que você consiga ouvir. Às vezes, o milagre começa quando a paz volta o suficiente para você enxergar uma saída que o pânico escondia. Às vezes, a resposta vem por uma pessoa, por uma ideia, por uma negociação, por uma porta de trabalho, por um livramento de uma compra errada, por uma oportunidade simples, por um favor inesperado, por uma clareza que muda tudo. E se você tem família, receba esta cobertura também sobre eles. Que Miguel guarde seus filhos de influências destrutivas, guarde seu cônjuge de decisões confusas, guarde seus pais e irmãos de opressões e acidentes, guarde sua casa de brigas causadas por pressão financeira, guarde o ambiente contra a divisão. Que Gabriel traga diálogo onde havia silêncio pesado, traga entendimento onde havia acusação, traga luz para conversas difíceis, traga sabedoria para decisões familiares. Que Rafael cure ressentimentos gerados por falta, cure traumas de humilhação, cure palavras ditas no calor da preocupação, cure a sensação de abandono dentro de cada coração. Que Deus seja o centro desta casa. Que a mesa seja lugar de gratidão, mesmo enquanto a provisão está sendo construída. Que a noite seja guardada, que o sono seja protegido, que a família não seja destruída por uma fase. O Salmo 34, 7 nos mostra o anjo do Senhor acampado. Acampamento fala de permanência estratégica. Quem acampa não está de passagem apressada, está posicionado. O Senhor estabelece guarda ao redor dos que o temem. Então, em nome de Jesus, que haja uma guarda contínua ao redor da sua vida. Não apenas nesta oração, não apenas hoje, mas durante o processo. Que Miguel esteja posicionado quando surgirem ataques. Que Gabriel esteja presente quando surgirem dúvidas. Que Rafael esteja ministrando quando surgirem dores. E que o Espírito Santo conduza tudo, porque é Ele quem consola, convence, fortalece e guia em toda a verdade. A sua casa precisa se tornar um lugar onde o céu se sente honrado, onde a oração tem espaço, onde a gratidão é praticada, onde a fé não é apenas palavra, mas atmosfera. Meu irmão, minha irmã, talvez você precise perdoar alguém para destravar seu coração. Talvez precise perdoar a si mesmo por escolhas financeiras do passado. Isso não significa ignorar consequências, mas parar de viver acorrentado pela culpa. Miguel corta correntes, mas há correntes que você também precisa soltar pela fé. Gabriel traz luz, mas você precisa parar de se esconder da verdade. Rafael cura, mas você precisa permitir que a ferida seja tocada. Diga ao Senhor: Pai, eu reconheço onde errei, reconheço onde tive medo, reconheço onde fui impulsivo, reconheço onde me perdi, mas eu entrego tudo a Ti. Ensina-me a recomeçar. Essa oração simples pode abrir um processo profundo. Deus resiste ao orgulho, mas acolhe o coração quebrantado. E onde há quebrantamento, há caminho para restauração. A sua hora chegou, não necessariamente como um espetáculo imediato, mas como um chamado de Deus para sair do domínio do medo e entrar debaixo da direção do céu. Sua hora chegou para parar de viver como alguém abandonado. Sua hora chegou para permitir que Miguel guerreie onde você só chorava. Sua hora chegou para permitir que Gabriel ilumine onde você só se confundia. Sua hora chegou para permitir que Rafael cure onde você só escondia. Sua hora chegou para colocar Jesus no centro da sua vida financeira, não apenas no centro da sua oração. Sua hora chegou para romper com ciclos de desordem, opressão, vergonha e paralisia. Sua hora chegou para crer que Deus pode iniciar um novo tempo, mesmo quando a lógica diz que é improvável.
E eu quero falar com alguém que se sente perseguido por atrasos. Todo mês parece a mesma coisa. Quando entra, sai. Quando resolve uma coisa, surge outra. Quando começa a respirar, vem uma notícia que pesa. Mas hoje nós pedimos ao Senhor que revele a raiz. Se é desorganização, que Gabriel traga luz e disciplina. Se é ataque espiritual, que Miguel guerreie e quebre a opressão. Se é trauma e autossabotagem, que Rafael cure profundamente. Se é injustiça, que Deus levante justiça. Se é porta errada, que o Senhor feche com misericórdia. Se é porta certa, aguardando maturidade, que Deus prepare você. Não se trata de culpar tudo no invisível, nem de negar o mundo espiritual. Trata-se de discernir com equilíbrio. O Deus que envia anjos também dá sabedoria prática. O Deus que guerreia também ensina administração. O Deus que cura também transforma comportamento. Daniel perseverou em oração. Maria recebeu a palavra com rendição. O salmista habitou no esconderijo. O justo temeu ao Senhor e foi cercado. Os herdeiros da salvação são servidos por espíritos ministradores. Veja o fio espiritual: oração, rendição, permanência, temor, salvação. É nesse caminho que a proteção se fortalece. Não busque apenas o benefício, busque o Deus que sustenta o benefício. Não busque apenas a porta, busque o Senhor da porta. Não busque apenas o alívio financeiro, busque a transformação que impedirá a volta ao mesmo cativeiro. Miguel, Gabriel e Rafael aparecem nesta mensagem como grandes agentes de ação espiritual, mas todos apontam para Deus. Miguel guerreia para que você permaneça de pé diante do Senhor. Gabriel anuncia para que você obedeça à voz do Senhor. Rafael cura para que você viva inteiro na presença do Senhor. Agora imagine novamente sua casa. A noite chega, mas não chega sozinha. O medo tenta bater, mas encontra guarda. A ansiedade tenta entrar pela mente, mas encontra a palavra. A preocupação tenta se espalhar no ambiente, mas encontra oração. Miguel está posicionado como guerreiro do Altíssimo. Gabriel traz luz sobre os pensamentos que antes se perdiam em desespero. Rafael derrama paz sobre os travesseiros, sobre o peito, sobre a respiração. Seus familiares são cobertos por misericórdia. Seus caminhos são entregues a Deus. A mesa é consagrada, a porta é consagrada, o quarto é consagrado, os documentos são consagrados, o trabalho é consagrado, os planos são consagrados, a vida financeira é consagrada e Jesus Cristo é declarado Senhor de tudo. Há uma paz que não depende de tudo estar resolvido para começar a governar. É a paz de saber que Deus entrou na situação. É a paz de saber que o céu se move. É a paz de saber que você não está lutando sozinho. Essa paz não é passividade, é força interior. Ela permite que você haja sem pânico. Ela permite que você espere sem desabar. Ela permite que você corrija sem se odiar. Ela permite que você peça ajuda sem vergonha. Ela permite que você reconheça a porta certa. Ela permite que você diga não ao que parece solução, mas é laço. Rafael ministra essa paz. Gabriel ilumina essa paz. Miguel protege essa paz. E o Senhor, que é o Deus da paz, reina acima dela. Eu declaro em nome de Jesus Cristo que a sua mente não será mais uma casa aberta para tormentos, que pensamentos repetitivos de ruína sejam silenciados, que imagens de fracasso sejam desfeitas, que memórias de humilhação percam o poder de determinar seu futuro, que Miguel corte as setas de acusação, que Gabriel traga pensamentos alinhados com a verdade de Deus, que Rafael cure o desgaste emocional causado por anos de preocupação, que você volte a sonhar, mas com maturidade, que você volte a planejar, mas com dependência de Deus, que você volte a trabalhar, mas sem ser escravo do medo, que você volte a descansar, mas sem culpa, que sua alma aprenda que provisão vem de Deus e que sua identidade está em Cristo. E se existem portas profissionais travadas, que Deus traga direção.
Se há emprego, que Gabriel ilumine o caminho, que Miguel remova opressões e impedimentos injustos, que Rafael cure o medo de tentar novamente. Se é negócio, que Gabriel traga estratégia honesta, que Miguel guarde contra perdas e enganos, que Rafael cure a ansiedade de resultados imediatos. Se é dívida, que Gabriel traga sabedoria para a negociação, que Miguel guerreie contra o desespero e a vergonha, que Rafael cure a sensação de sufocamento. Se é família dependendo de você, que Miguel proteja a união, que Gabriel ilumine conversas e decisões, que Rafael console corações. Se é enfermidade afetando a provisão, que Rafael seja enviado por Deus como instrumento de cura e fortalecimento, que Gabriel traga orientação e que Miguel guarde contra o desânimo. Deus está interessado em toda a sua vida. Não existe área pequena demais para a oração quando ela pesa sobre o coração de um filho. O pai vê o boleto e vê a lágrima, vê a geladeira e vê a alma, vê o salário e vê o medo, vê o currículo e vê a esperança, vê o negócio e vê a pressão, vê a família e vê a responsabilidade, e por ver tudo, ele age com sabedoria perfeita. Às vezes, ele abre uma porta, às vezes, ele fecha uma armadilha, às vezes, ele envia alguém, às vezes, ele afasta alguém, às vezes, ele dá recurso. Às vezes, ele dá direção para gerar recurso. Às vezes, ele cura primeiro, porque a bênção sem cura poderia ser desperdiçada. Miguel, Gabriel e Rafael se movem conforme essa sabedoria divina, cada um cumprindo missão, cada um servindo ao propósito do Senhor. Agora, perto do fim desta ministração, eu quero conduzir você a uma entrega mais profunda. Porque a libertação verdadeira não é apenas Senhor, muda minha situação. É também Senhor, muda meu coração dentro da situação. É dizer, Pai, eu quero provisão, mas não quero perder tua presença. Eu quero portas abertas, mas não quero entrar em lugares que me afastem de ti. Eu quero estabilidade, mas não quero fazer do dinheiro meu Deus. Eu quero vitória, mas quero permanecer humilde. Eu quero crescer, mas quero servir. Eu quero descanso, mas quero confiar. Quando essa entrega acontece, o céu encontra um coração preparado. Miguel protege a rendição. Gabriel ilumina o caminho da obediência. Rafael cura os medos que surgem quando você entrega o controle. E Deus estabelece paz. Vamos orar mais uma vez, agora com profundidade de cura, bálsamo, consagração e permanência da guarda celestial. Abra seu coração, mesmo que suas palavras sejam simples. Deus não busca performance, Ele busca verdade. Pai amado, Deus de toda consolação, em nome de Jesus Cristo, eu venho agora pedir que o Senhor derrame cura sobre este meu irmão, sobre esta minha irmã, sobre cada pessoa que chegou até esta oração com o coração cansado, com a mente aflita, com a vida financeira pressionada, com a casa carregada de preocupações e com a alma necessitada de descanso. Senhor, eu te peço, ordena, segundo a tua santa vontade, que Rafael, teu servo e instrumento de cura, se aproxime agora desta vida e derrame bálsamo celestial sobre o coração ferido, sobre a mente acelerada, sobre os traumas escondidos, sobre as memórias de humilhação, sobre as noites de medo, sobre o corpo abatido, sobre a respiração presa, sobre os pensamentos de fracasso e sobre toda a dor que esta pessoa carregou sozinha por tempo demais. Deus Pai, que Rafael toque as feridas financeiras que viraram feridas emocionais. Cura a vergonha de não ter conseguido resolver tudo. Cura a culpa por decisões passadas. Cura a dor de ter sido julgado. Cura a sensação de incapacidade. Cura o medo de faltar. Cura a lembrança de dias difíceis. Cura a ansiedade que aperta o peito quando uma cobrança chega. Cura o pânico diante do futuro. Cura a comparação que rouba a alegria. Cura o cansaço de quem parece viver sempre apagando incêndios.
Cura o coração que deixou de celebrar pequenas vitórias porque está sempre esperando a próxima perda. Que Rafael, enviado por ti, ministre suavemente sobre esta alma, trazendo consolo, descanso, lucidez, esperança e força. Senhor, consagra esta casa. Que cada cômodo seja coberto pela tua presença. Que Miguel permaneça como guerreiro enviado por ti para guardar as portas, as noites, os caminhos, os familiares, os filhos, os sonhos, os projetos e as decisões. Que Gabriel permaneça como mensageiro de luz, trazendo direção, resposta, discernimento, confirmação e esperança. Que Rafael permaneça como bálsamo de cura, restaurando emoções, fortalecendo o corpo, acalmando a mente, consolando o coração e conduzindo esta pessoa para uma paz profunda. Mas acima de todos, Senhor, que Jesus Cristo reine nesta casa, que o Espírito Santo habite com liberdade, que toda decisão financeira seja entregue ao Senhor, que toda oportunidade seja discernida na tua luz. Que toda porta aberta carregue paz. Que toda porta fechada seja aceita com confiança quando vier da tua proteção. Pai, eu peço, guarda angelical contínua sobre a família desta pessoa. Guarda os filhos durante a noite. Guarda os pais, os irmãos, o cônjuge, os parentes, todos aqueles que estão debaixo da intercessão deste coração. Guarda os sonhos que ainda não nasceram. Guarda os projetos que ainda estão pequenos. Guarda as decisões que precisarão ser tomadas nos próximos dias. Guarda o sono desta pessoa. Que ao deitar, ela não seja dominada por pensamentos de ruína. Que Rafael derrame paz sobre o travesseiro. Que Gabriel ilumine a mente com soluções e não com tormentos. Que Miguel esteja de guarda contra ataques noturnos, pesadelos, opressões, medos e inquietações. Que o anjo do Senhor se acampe ao redor desta casa, como diz a tua palavra, e que todos os caminhos sejam guardados segundo a tua ordem, como declara o Salmo 91. Senhor, restaura também a esperança financeira desta pessoa. Não permita que ela viva escrava do medo. Ensina-a a administrar, a trabalhar com sabedoria, a esperar com fé, a agir com coragem, a recusar atalhos errados, a reconhecer portas certas, a plantar com honestidade, a colher com gratidão e a usar qualquer provisão que vier para honrar o teu nome e cuidar dos seus com responsabilidade. Que toda bênção seja consagrada, que todo recurso seja administrado com luz, que toda vitória gere humildade, que toda resposta gere testemunho, que toda cura gere adoração, e que, quando esta pessoa olhar para trás, ela possa dizer: foi o Senhor quem me sustentou, foi o Senhor quem me guardou, foi o Senhor quem enviou socorro. Foi o Senhor quem colocou Miguel na guerra, Gabriel na direção e Rafael na cura. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu entrego agora as dores, os medos, as dívidas, as perdas, as decisões, os documentos, as portas de trabalho, os negócios, os estudos, os planos, as conversas, as noites e os próximos passos desta pessoa. Que tudo seja colocado no teu altar. Que nada fique fora da tua luz, que nada seja governado pela ansiedade, que nada seja decidido pela pressa do desespero, que a paz de Cristo seja o árbitro no coração, que a voz do Espírito Santo seja mais forte que a voz do medo, que Miguel continue guerreando, Gabriel continue revelando, Rafael continue curando e que a presença do Deus vivo permaneça como cobertura total. Eu declaro com fé e reverência que esta vida está nas mãos do Senhor, que esta casa pertence ao Senhor, que esta família é apresentada ao Senhor, que esta vida financeira é consagrada ao Senhor e que o céu permanece em movimento conforme a vontade perfeita do Pai. Amém. Fique em paz agora. Permita que essa oração desça sobre você como chuva mansa depois de uma estação de seca. Talvez seus olhos estejam marejados, talvez seu peito esteja mais leve,
Talvez sua mente ainda esteja tentando entender, mas receba. Deus começou uma obra. A obra pode continuar nos próximos passos, nas próximas decisões, nas próximas conversas, nas próximas oportunidades, nas próximas noites de oração. Mas algo foi entregue, algo foi colocado no altar, algo foi confrontado no mundo espiritual, algo foi iluminado, algo foi tocado pela cura. Miguel, Gabriel e Rafael continuam em missão, não como substitutos de Deus, mas como servos do Altíssimo, enviados conforme a ordem do Senhor para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Você não está sozinho. Quando sair desta mensagem, não saia como entrou. Saia lembrando que existe um Deus que vê sua casa. Existe um Cristo que tem autoridade sobre sua história. Existe um Espírito Santo que consola seu coração. Existem ministros celestiais enviados pelo Senhor. Existe Miguel guerreando contra aquilo que tentava destruir sua paz. Existe Gabriel trazendo luz para aquilo que parecia confuso. Existe Rafael derramando cura sobre aquilo que doía em silêncio. Existe uma palavra que declara proteção. Existe um cerco espiritual ao redor dos que temem ao Senhor. Existe socorro para quem clama. Existe direção para quem se rende. Existe cura para quem abre o coração. Existe esperança para quem achou que não havia mais saída. A partir de hoje, quando o medo tentar voltar, declare: Deus é meu refúgio. Quando a ansiedade tentar dominar, declare: o Senhor deu ordem aos seus anjos a meu respeito. Quando a confusão tentar guiar suas decisões, peça: Deus, envia tua luz, guia-me com clareza. Quando o cansaço pesar, ore: Senhor, cura-me por dentro. Quando a opressão se levantar, lembre-se: Miguel guerreia por ordem do Altíssimo. Quando uma decisão difícil aparecer, lembre-se: Gabriel traz direção vinda de Deus. Quando a dor antiga tentar falar mais alto, lembre-se: Rafael ministra cura conforme a misericórdia do Senhor. E, acima de tudo, declare: Jesus Cristo é o Senhor da minha vida, da minha casa, da minha família, da minha mente, dos meus caminhos e da minha vida financeira. Deus não abandona os seus. Ainda que a noite seja longa, o Senhor continua presente. Ainda que a resposta pareça demorar, o céu continua em movimento. Ainda que a luta pareça invisível, Miguel continua combatendo por ordem de Deus. Ainda que o caminho pareça escuro, Gabriel continua trazendo luz. Ainda que a ferida pareça profunda, Rafael continua derramando bálsamo. Ainda que você se sinta fraco, a graça do Senhor continua suficiente. Ainda que você não saiba exatamente como tudo será resolvido, Deus já conhece o caminho. E quando Deus conhece o caminho, você pode caminhar um passo de cada vez, sem entregar sua alma ao desespero. Que uma blindagem celestial seja estabelecida sobre sua vida e sua família. Que sua casa seja cercada pela presença de Deus. Que seus caminhos sejam guardados. Que suas noites sejam protegidas. Que sua mente seja pacificada. Que suas decisões sejam iluminadas. Que sua vida financeira seja liberta de ciclos de medo, confusão e opressão. Que haja provisão com propósito, sabedoria com humildade, portas abertas com paz, livramentos silenciosos e testemunhos que glorifiquem o nome do Senhor. Que Miguel esteja nas batalhas, Gabriel nas respostas, Rafael na cura e Jesus Cristo no centro de tudo, reinando sobre cada área da sua vida. E se esta mensagem alcançou o seu coração, não encerre este momento como quem apenas ouviu uma oração, mas como quem recebeu um chamado para continuar caminhando em fé. Inscreva-se neste canal para permanecer conosco nessa jornada diária de oração, palavra, direção e consolo diante de Deus. Deixe o seu gostei como um sinal simples de concordância espiritual, como quem declara com o coração: Senhor, eu creio, eu recebo, eu continuo de pé.
Escreva nos comentários a sua oração, o seu pedido, o nome da sua família ou uma palavra de fé, porque este espaço também se torna um lugar de comunhão, intercessão e esperança para todos que chegam buscando socorro do céu. E compartilhe esta mensagem com alguém que esteja precisando de proteção, cura, resposta ou livramento, porque talvez Deus queira usar a sua atitude para levar luz a uma casa que hoje está em silêncio, a uma família que está cansada, a uma alma que está prestes a desistir, mas que ainda pode ser levantada pela palavra do Senhor. E para aqueles que sentirem no coração o desejo livre e sincero de cooperar com a continuidade desta obra, o Pix do canal está disponível na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Não como obrigação, não como pedido de troca, não como promessa comprada, porque a graça de Deus é santa e não se vende, mas como uma expressão voluntária de aliança, gratidão e propósito, uma semente lançada com amor para que esta luz continue acesa, para que novas mensagens sejam liberadas diariamente, para que mais vidas sejam alcançadas, mais famílias sejam fortalecidas e mais corações recebam direção, consolo e esperança na presença de Deus. Que o Senhor receba cada gesto sincero, cada oração silenciosa, cada compartilhamento feito com amor, cada comentário escrito com fé e cada apoio nascido de um coração grato. Que São Miguel Arcanjo continue guerreando por ordem do Altíssimo, que São Gabriel Arcanjo continue trazendo luz e direção da parte de Deus, que São Rafael Arcanjo continue derramando cura e bálsamo sobre os feridos, e que Jesus Cristo permaneça no centro de tudo, reinando sobre sua casa, sua família, sua mente, seus caminhos e sua vida financeira, hoje e sempre.